Então a estratégia é exatamente essa, gente. É postergar. O Fux deu o álibi para que adisse a prisão do Bolsonaro, né? E, ao mesmo tempo, antes de entrar aqui, viu, Azenha e Melo, eu estava lá nos grupos bolsonaristas, incendiados, e, olha, ligando, que vocês falaram aqui, que é extremamente perigoso, essa questão que aconteceu com o assassinato do trumpista nos Estados Unidos, com o que está acontecendo aqui. Eu vou colocar um tweet também, deixa eu ver se eu acho aqui, do Nicolas Ferreira. Do Nicolas Ferreira, deixa eu interromper esse aqui, porque eu acho que é interessante, o Nicolas Ferreira colocou isso agora. O Plínio Tá? Teodoro, gente, está falando do assassinato do Charles Kirk. É um extremista de direita, um sionista, um homem que sempre defendeu as armas, que foi assassinado durante uma palestra na Universidade de Utah, se não me engano, e mereceu uma fala de quase 5 minutos do presidente Donald Trump de dentro do Salão Oval, acusando a esquerda e dizendo que vai investigar a esquerda, que vai investigar todas as organizações de esquerda. Uma coisa gravíssima, a fala do Trump ontem à noite. Se der tempo, a gente traz mais tarde, mas enfim, eu resumi já para vocês. Ele foi ao Salão do Oval. O Charles Kirk foi um influencer, conseguiu muitos votos de jovens, ele atrai multidões de jovens para o Trump, e o Trump fez uma fala amedrontadora, dizendo que vai pegar quem matou e vai fazer uma devassa na esquerda dos Estados Unidos. Perigosíssimo. Desculpa, Plínio, vai lá, manda pau. Não, foi um parênteses muito providencial, porque o que está acontecendo? Eles estão pegando o que foi feito com o Fux, né? Que o Fux expôs aí que existe uma perseguição, e casando com o Charlie Kirk, né? Aqui, ó, isso aqui foi ontem, do Nicolas Ferreira. Nada é em vão. A morte de Charlie Kirk não será esquecida. Ela clama contra a injustiça e desperta corações. Uma geração que não se ajoelhará diante da tirania. Uma geração que não permanecerá em silêncio diante da perseguição. Uma geração que não se deixará intimidar pelo medo. Uma geração que carrega no peito a cruz, a pátria e a liberdade. Eles querem nos silenciar, mas o que conseguiram foi nos despertar. De cada lágrima nasce a coragem, de cada injustiça forja-se a resistência. Charlie Kirk não partiu em vão, e quando tentarem nos esmagar, perceberão tarde demais, criaram uma geração que jamais será derrotada. E o Nicolas colocou isso aqui, ó, 22 minutos atrás. Do not make peace with evil, destroyed. Isso aqui, o que é? Isso aqui é o que a gente chama na ultradireita de apito de cachorro. Apito de cachorro. Essa expressão, né, não faça paz com o mal, destrua, é uma expressão usada pela ultradireita conservadora cristã dos Estados Unidos, cristã, né, entre aspas aí, né, que é justamente para quê? Para desencadear a Guerra Santa. Eles estão trazendo isso para dentro da política, gente. Isso aqui é para incitar as pessoas a irem invadirem o Palácio do Planalto, como aconteceu ontem, para se explodirem na frente do STF, como já aconteceu aqui, tá? Para pegarem em armas e matar os comunistas. Então, é muito delicado o momento que a gente está vivendo. O Nicolas está incitando os bolsonaristas a uma guerra santa. É muito delicado, viu, Zé? Tá fechado, tá fechado. Lembrando que, primeiro, quem está no poder nos Estados Unidos é o Donald Trump. Então, é completamente louco da cabeça do Nicolas falar nos esmagar. Quem pode esmagar alguém e ter poder de Estado para fazê-lo nos Estados Unidos hoje é o Trump, e ele vai fazer isso. Ele vai usar. Exato. Já deu todos os sinais de que vai retomar o macartismo nos Estados Unidos, com perseguições agora num nível brutal. E
não justificando a morte do Charlie Kirk, mas ele é um homem muito de retórica super violenta, que agora eles estão vitimizando. Era um homem que justificava a matança dos palestinos de fome. Esse era o discurso do Charlie Kirk. Então, assim, é bizarro. E foi muito bem pontuado por você. Foi ótimo você ter trazido, viu, Plínio, esse lado da reação, porque tem gente que reclama. Eu até fiquei, antes de você entrar, eu estava pensando assim, e o povo está reclamando que a gente está colocando coisa do bolsonaristas aqui, mas a gente precisa trazer isso aí para mostrar para vocês qual é a situação, gente. Desculpem. Gente, é o que a gente chama atenção aqui. Existe uma relação muito promíscua e muito perigosa hoje entre a ultradireita e essa bandeira da perseguição religiosa que vem dos Estados Unidos. É uma cultura da política dos Estados Unidos, né? E a gente está vendo o que está acontecendo lá e o que está acontecendo cá, né? É interessante, viu? Eu não canso de citar aqui, gente, a similaridade em grande parte com o conto de Aya, né? Que é o Handmaid's Tale, né? Que era um livro que virou uma série. Por exemplo, a autocracia cristã no filme acontece quando? Quando uma das vozes do movimento de ultradireita conservadora cristã vai fazer um discurso numa universidade dos Estados Unidos, desculpa eu dar spoiler aqui da série, e ela toma um tiro. A única diferença é que ela não morre. Então, gente, nada é por acaso. A Zenha profetizou aqui, né, Melo? Uma pessoa que conhece esse cenário internacional. E hoje, a dificuldade é ainda maior, porque essa semana, não sei se o Edgar falou aqui, se falou, não prestei atenção, quem estava do lado do Donald Trump num jantar? Mark Zuckerberg. Então, hoje, essa questão que as redes sociais trouxeram, né, faz essa uniformidade de discurso da ultradireita neofascista no mundo, e o que eles querem, gente, é simplesmente a construção do que um dia foi, né, o desejo de Adolf Hitler de criar uma raça ariana pura. Né? Então, quem não for por eles, será contra eles. É este o recado que o Nicolas Ferreira está mandando através desse apito de cachorro que ele está fazendo agora, quinta-feira de manhã, dia 11 de setembro de 2025, nas redes sociais. Escutem o que eu estou falando. A incitação a esse tipo de gente que está totalmente dominada pelo ódio vai ocasionar tragédias no país. Vai, e está aqui. Flávio Bolsonaro também não faz muito tempo. A esquerda não só faz discurso de ódio, pratica a morte. A esquerda é assassina. Ele reproduz, né, com uma foto do Bolsonaro esfaqueado, do tiro que foi dado no Trump por um direitista, esfaqueamento pelo Adélio no Bolsonaro, a esquerda ali pelo Charlie, que ninguém sabe quem matou ele, qual a filiação partidária, e lá na direita eu acho que é o deputado republicano, se não me engano, que também foi atacado a tiros, se não me engano. Então eles estão incitando ódio, eles estão incitando ódio. Vem cá, quando foi a esquerda que tomou o poder em 1964 e que acabou com a liberdade de imprensa e que matou, por exemplo, Rubens Paiva, não é? Que torturou, assassinou e que o Bolsonaro achou que matou pouco? Foi a esquerda? Eu não sabia. A esquerda realmente assassina, não é? Curioso. Edson Júnior pergunta a vocês, Plínio, para você encerrar, eu deixo com você a resposta. Será que não subestimamos Bananinha e Figueiredo? Flávio, nós aqui no Fórum Café, não. Em nenhum momento, aliás, né? A gente vem trazendo esse perigo crescente que existe. Eu acho que, inclusive, a justiça brasileira já está acompanhando muito esse caso, né? Foi provocado, o Supremo foi
a PGR foi provocada, pediu a abertura de um inquérito, através desse inquérito de investigação do Eduardo Bolsonaro, né? O trâmite tem sido feito dentro do processo democrático, né? Só que o que a gente tem visto é que a ultradireita não respeita o processo democrático. Essa é a grande questão. Não é uma questão de subestimar. A questão é como tratar isso. Porque a gente viu muito bem o que aconteceu ontem. O Bolsonaro está dentro de um processo que corre dentro de todos os parâmetros do Estado Democrático de Direito. Adiantou? Ontem eles conseguiram o apoio de um ministro do Supremo, não sei de que forma, para dar ênfase à narrativa deles e seguir incitando isso. A gente não está vivendo em tempos normais. Essa é a grande questão. E a velocidade da informação nas redes impõe um ritmo que a justiça não consegue acompanhar. Né? O Fux reclamando ontem, né? Ecoando o Gustavo Milanês, o Matheus Milanês, lá com o advogado Heleno, de que não daria tempo. Ele teve dificuldade em ver todo o processo. Porque um processo leva tempo. Construir provas, construir todo um ordenamento, como foi colocado pelo Moraes, de 13 passos, um processo extremamente complexo, leva tempo, leva investigação. Só que, de repente, vem um ministro amalucado, solta uma narrativa que foi construída pela ultradireita nas redes e inflama essas pessoas. E, tem um adendo que o pessoal está falando aqui no chat. Hoje é dia 11 de setembro. Por que será que houve esse assassinato nos Estados Unidos no dia 10 de setembro? E hoje vai ter a mobilização lá. Tá? Nada é por acaso, Luiz Carlos Azenha.